E esse evento foi montado para demonstrar todo o serviço de ponta que o Hospital Beneficência Portuguesa faz no seu dia a dia, e trouxemos os palestrantes dentro de cada área com palestras de alto cunho científico, demonstrando que o hospital é um hospital de ponta na cardiologia, que se mantém atualizado na cardiologia. E TAV, que foi o motivo da última mesa, nós fazemos no hospital no dia a dia, e as palestras que virão posteriormente vão ser de palestrantes de alta relevância científica na cardiologia nacional. E vamos fechar o evento com o professor Ramírez, que é um cardiologista de renome nacional e internacional, selando esse primeiro evento com chave de ouro e demonstrando que a Beneficência Portuguesa, nessa nova era de construir o seu futuro, está se colocando na ponta da cardiologia brasileira, como sempre ela esteve nos últimos anos. Bem, primeiramente eu gostaria muito de agradecer o convite da comissão organizadora, dizer que nós todos, eu acho todos os cardiologistas, pelo menos de São Paulo e muitos do Brasil, mas os que militam em São Paulo hoje já tiveram em alguma época da vida uma passagem pela cardiologia da Beneficência Portuguesa. Há algum tempo nós cumprimos na Beneficência Portuguesa, o que é uma honra. Bom, esse é o último dado do Círculo Eixo, que mostra a incidência de síndrome isquêmica aguda sem supra em pacientes ou com infarto com supra. Veja que nós estamos com uma incidência praticamente de 22% de infarto com supra, 50% de infarto sem supra e 28% de angina instável. Isso tende a diminuir porque são dados americanos e os Estados Unidos ainda não dispõem da troponina altamente sensível, o que deve ter um impacto importante aqui na angina instável, e nós temos um aumento de pacientes com infarto sem supra. Quando nós tratamos os pacientes, nós temos de pensar no benefício e no risco dos pacientes. Então, quando nosso intuito em tratar os pacientes é minimizar a extensão do infarto, estabilização da clínica, prevenção do reinfarto precoce, proteção da microcirculação, o que vai ter um impacto na redução do óbito IAM, acompanhado de um risco. Então, nós temos o IAM periprocedimento, o sangramento, a lesão renal, com uma consequente aumento de mortalidade. E esse equilíbrio é que nós devemos sempre buscar no paciente com infarto sem supra, ou com síndrome isquêmica sem supra. Em termos de terapia anti-isquêmica, nós não vamos nos deter, mas praticamente não houve mudança nenhuma. Nós continuamos prescrevendo oxigênio, nitroglicerina, beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio quando houver contraindicação para beta-bloqueador ou houver espasmo, inibidores da IECA, bloqueadores do receptor NA, impossibilidade de prescrevermos inibidores de ECA e estatina. Mas, sem sombra de dúvida, quando nós tratamos síndrome isquêmica aguda, hoje nós queremos fazer terapia antitrombótica. Em 1991, 92, nós tratávamos os doentes com aspirina versus heparina não fracionada, aspirina, heparina, inibidor da glicoproteína 2B3A. Vejam que todos, na época, eram salutares, todos eram contra placebo. Nesta época, a incidência de cateterismo era extremamente baixa, nos estudos não atingia em torno de 30%, o cateterismo era feito praticamente na alta hospitalar. Hoje nós fazemos cateterismo precoce. O grande avanço no tratamento da síndrome isquêmica aguda veio com as medicações que agem diretamente no receptor P2Y12, porque nós passamos a ter uma medicação antiplaquetária potente, um passo antes da inibição da glicoproteína 2B3A. O inibidor da glicoproteína 2B3A, vocês sabem, era eficaz, mas levava muito sangramento, e nós passamos a ter uma medicação oral. O maior exemplo desse foi o clopidogrel, que mudou o tratamento da síndrome isquêmica aguda, mas o clopidogrel, vocês sabem, diminuiu a incidência de infarto em pacientes submetidos a um tratamento na faixa dos 20%.
Então, hoje, nós tínhamos a aspirina, passamos a ter o clopidogrel, o que mostrou que era benéfico, o prasugrel e o ticagrelor. Com quem nós vamos ficar? Primeiro, clopidogrel. O clopidogrel na dose normal, nós sabemos que teve um efeito, ele é considerado fraco. Para você fazer a intervenção coronária percutânea, o ideal é que ele seja prescrito no mínimo 6 horas antes da intervenção. E quando nós tentamos ajustar a dose para altas doses de clopidogrel para ver o evento, nós tivemos um pequeno benefício em pacientes submetidos à intervenção coronária percutânea com a dose de 600 e 150 miligramas na primeira semana, mas às custas de um aumento de sangramento. Esse estudo praticamente foi nulo. Mas mesmo assim, se nós pensarmos hoje em 2014, para quem que eu prescrevo o clopidogrel? Existe papel para o clopidogrel? Existe. Eu ainda devo prescrever clopidogrel em pacientes com síndrome isquêmica aguda com um time risk score menor que 3. Nesses pacientes, nenhum dos novos foi estudado. Pacientes com síndrome isquêmica aguda com uso de anticoagulante oral, eu preciso prescrever, eu não posso prescrever os novos antiplaquetários, nem os novos anticoagulantes. Pacientes com mais de 75 anos que apresentam contraindicação para o ticagrelor, o prasugrel não apresentou benefício e os doentes tendo contraindicação para o ticagrelor devem receber clopidogrel. Pacientes com síndrome isquêmica aguda não avaliado invasivamente, os dados da literatura são maiores para clopidogrel. Em pacientes com AIT ou AVC prévio também. Nós sabemos que o prasugrel é uma contraindicação absoluta para doença cerebral prévia. E o ticagrelor, no estudo Plato, tiveram dos 18 mil somente 800 doentes com AVC. Não existe diferença estatística, lógico, em 800 é um subgrupo, mas é a mesma direção do estudo. O problema meu com o ticagrelor no AVC é que nos estudos posteriores, o AVC prévio passou a ser uma contraindicação para a inclusão de paciente nos estudos. Então, tem alguma coisa aqui que nós não sabemos ainda. Em termos de estudo, prasugrel e ticagrelor, estudo Triton e Plato, a grande diferença é que um foi realizado extremamente na hemodinâmica, o doente tinha de ter a árvore coronariana estabelecida para ser randomizado, e aqui no mundo real. Nós não temos comparação cabeça a cabeça, está correndo uma comparação cabeça a cabeça, estudo ISAR-5 deve dar um resultado ou estabelecer o benefício de um ou de outro nos próximos 3 anos. Mas o que nós temos de Plato e Triton? Nós temos que o sangramento no Plato foi exatamente igual ou não houve diferença estatística entre ticagrelor e clopidogrel, e no Triton, baseado principalmente em hemodinâmica, o sangramento maior foi estatisticamente significativo. Mas quando nós desmembramos o sangramento do Plato, nós vemos que em pacientes não submetidos à cirurgia, o sangramento praticamente é o mesmo. Então, eu diria para vocês que ticagrelor sangra tanto quanto prasugrel se o doente for intervenção coronária percutânea. Quando nós vamos para as bulas e recomendações, praticamente as contraindicações são as mesmas. A absoluta aqui do prasugrel são os pacientes com acidente vascular cerebral prévio, mas nós temos alguns alertas na bula. Mais um que eu chamo a atenção no nosso dia a dia como clínico. O uso de BRA potencializa muito o aparecimento da dispneia com o ticagrelor. Então, pacientes que usam BRA e ticagrelor apresentam uma maior incidência da dispneia. As outras contraindicações já são conhecidas dos senhores. Nós estamos numa situação hoje que nós não sabemos o tempo ideal de manutenção da terapia antiplaquetária dupla. Nós temos uma tendência que ela baixe para 6 meses. Então, nós temos os estudos com novos antiplaquetários, todos com resultado em 12 meses. E se passar para 6 meses, nós usaremos somente clopidogrel ou utilizaremos os dados dos estudos realizados com final em 1 ano, traremos o resultado para 6 meses. Outra coisa, o clopidogrel, nós sabemos que nós precisamos de 6 horas antes para fazer a intervenção percutânea com sucesso. Os estudos que avaliaram você fazer ticagrelor pré, na ambulância ou na hemodinâmica, não mostrou diferença.
o Acoste não mostrou diferença de você fazer prasugrel no PS ou na hemodinâmica, talvez os novos antiplaquetários passem no futuro a serem dados ou o doente receberá somente na hemodinâmica, porque não faz diferença você fazer o uso pré do antiplaquetário mais potente na hemodinâmica. Em termos de anticoagulante, nós temos hoje a bivilarudina, heparina não fracionada, fondaparinux e enoxaparina. Bivilarudina com bons resultados em pacientes com intervenção coronária percutânea, quando comparada ao outro braço de heparina mais 2B3A associados, e ela é superior porque o doente sangra mais, e com bivilarudina sangra menos. Quando você compara a bivilarudina com heparina ou o uso de 2B3A somente numa necessidade ou numa complicação, o resultado do estudo desaparece e os resultados se anulam. Bivilarudina nós não temos no nosso país, muito usado nos Estados Unidos, pouco utilizado na Europa. Heparina não fracionada é da era praticamente pré-terapia antiplaquetária dupla. Fondaparinux e enoxaparina nós vamos falar um pouco. O maior exemplo do estudo com enoxaparina, nós temos vários estudos com enoxaparina, mas na era moderna de terapia antiplaquetária dupla, somente o Synergy, e o Synergy mostrou um resultado de enoxaparina igual à heparina não fracionada, com um aumento de sangramento no braço enoxaparina. Praticamente esse estudo foi neutro. Quando nós avaliamos o uso do fondaparinux, que foi comparado a 1 mg de enoxaparina, quando nós vemos a segurança, o paciente que utilizou fondaparinux teve muito menos sangramentos, e o que se acha que tenha sido responsável pela mudança ou uma diminuição de mortalidade em 30 dias e 6 meses. O evento isquêmico em 9 dias, que era o endpoint do estudo, é absolutamente igual. O problema nesse estudo, ou a complicação, foi que o grupo fondaparinux teve uma maior incidência de catéter durante o procedimento de intervenção coronária percutânea, e hoje nós temos um estudo que mostra que quando o doente vai para a hemodinâmica com o uso de fondaparinux, se faz necessária a adição de heparina não fracionada. Recentemente, no Congresso Europeu de Cardiologia, um dado do registro sueco de síndrome isquêmica aguda. Na Suécia, nós temos 78 unidades coronárias. Todos os doentes admitidos na unidade coronária fazem parte do registro, mas fazem parte do registro porque se o doente não for incluído no registro, o hospital não recebe a conta. Então, é 100% de inclusão. Cerca de 58,7% dos pacientes tomaram enoxaparina, 41% usou fondaparinux. É um registro geral, mas veja que houve um aumento importante do uso do fondaparinux. De 2006 para 2010, o sangramento grave foi reduzido em 48%, a mortalidade em 28% no grupo fondaparinux, não houve diferença na taxa de AM e AVC. Esse é um único dado, vamos dizer, dos últimos anos que mostra uma comparação entre dois anticoagulantes em síndrome isquêmica aguda. Vejam que só há diferença no sangramento e mortalidade. Praticamente corrobora os resultados do estudo OASI-5. Poucos estudados em síndrome isquêmica aguda: idosos, mulheres, diabéticos e renais crônicos. Nós tratamos esses pacientes extrapolando praticamente de análise de subgrupos de grandes estudos. Então, nós não sabemos ainda como tratar, eu diria, esse subgrupo de pacientes. Ou não existe um estudo que tenha definido adequadamente o seu tratamento. Como é que nós estamos hoje? Em termos de receptor 2B3A, nós temos o ticagrelor, que você pode usar antes de encaminhar o doente para a hemodinâmica. O doente pode receber tanto clinicamente como pré-intervenção e durante a intervenção. O prasugrel é recomendado somente após ter a árvore coronariana definida. E o clopidogrel na ausência dos dois antiplaquetários prévios. Em presença de tratamento clínico, continuar clopidogrel por 12 meses no mínimo, ou ticagrelor ou prasugrel.
Em caso do doente ser submetido à revascularização, existe uma tendência ou uma sugestão que se mantenha por 12 meses, porque os estudos que avaliaram esses pacientes mostram que até 12 meses pós-revascularização existe um benefício. O que na prática clínica, eu digo aos senhores, não é muito, nós não fazemos. Em termos de anticoagulante, eu vou seguir aqui a sugestão do Guidelines europeu, que coloca o Fondaparinux na era moderna como a medicação de eleição, na ausência de Fondaparinux, o uso da inoxaparina, na impossibilidade desses dois usos, a heparina não fracionada. Se houver necessidade de um CAT de urgência, o uso da heparina não fracionada é sempre mandatório. Obrigado. Bom, inicialmente eu agradeço a todos os organizadores, Dr. Cláudio, Dr. Mangione, pela minha participação. Eu acho super importante esse nosso simpósio e eu vou tentar ser o mais focal possível, porque é um assunto que parece, como o Fernando falou, uma coisa meio simples, que não é. Entendeu? Bom, então, é exatamente esse aspecto em que nós vamos comentar que nada é fácil, como eu falei para os senhores, para ter uma resposta muito focal em um tempo tão curto, né? Então, nós podemos dizer que entre a certeza e a controvérsia, nós temos que nos basear em fatos reais, ou seja, recomendações consistentes, né? Como vocês podem ver, eu troquei até a 2A por ler ali a classe 2, para que tenha uma tendência a fazer, mas tirando esse aspecto negativo e, naturalmente, mais as evidências que eu simplesmente coloquei a A como evidência para a gente ter a certeza absoluta do que é aquilo que nós estamos falando. Bom, vocês sabem, inicialmente eu coloquei alguns trabalhos que deram origem a esses guidelines. Vocês vão ver que a reperfusão está indicada em todos os pacientes com o tempo do início do sintoma até inferior a 12 horas. E, naturalmente, com persistência do segmento ST elevado ou com aparecimento do bloqueio de ramo esquerdo. Essa classificação, ela tem uma classe A, classe 1, nível de evidência A. Posteriormente, vocês podem ver que a angioplastia primária é recomendada mais do que a fibrinólise quando há uma equipe com experiência disponível. Como já foi comentado, eu não sei quem comentou aqui, que guideline é aquilo para seguir, mas não necessariamente a gente faz aquelas mesmas coisas. Por exemplo, você chega num hospital que não tem um serviço adequado, não é um guideline dessa forma. Então, tem que ter uma experiência disponível e com grande experiência. Classe 1, nível de evidência A. Vocês podem ver que também o implante do stent, ele é recomendado melhor do que o balão. Isso é uma coisa relativamente antiga, né? E que as novas gerações dos stents farmacológicos, ela é recomendada e é melhor do que o stent convencional, com classificação classe 1, nível de evidência A, como vocês estão vendo aqui. Alguns trabalhos que deram origem a um referendo, são trabalhos randomizados que referendaram essas classificações, né? O acesso radial é uma coisa muito interessante, porque o acesso radial, ele é preferido e melhor do que o femoral no infarto agudo, naturalmente, não no caso estável, com um operador experiente, como os senhores podem ver. E, naturalmente, dois estudos foram fundamentais para que houvesse essa classificação. Foi o estudo Rival e o Rifle, né? Foram estudos randomizados, extremamente complexos e longos, etc. Então, em relação aqui, algumas coisas eu vou até passar um pouco mais rápido, porque já foi comentado. Você complementar
A aspirina com um antiagregante plaquetário é classe 1, nível de evidência A, naturalmente. Naturalmente que esses novos agentes antiplaquetários têm uma classificação um pouco menor por falta de trabalhos ainda que vão se sequenciar. Uma coisa interessante, uma recomendação, é que a estatina, que parece uma coisa simples, a intervenção percutânea, a intervenção cirúrgica, qualquer tipo de intervenção, o tratamento clínico ele é fundamental. Então, a estatina parece atuar de uma forma muito interessante na intervenção coronária percutânea no infarto agudo do miocárdio. Como vocês estão vendo, classe 1, nível de evidência A. Esse é um aspecto interessante também, quando tem alguma disfunção miocárdica, há uma tendência para se usar os inibidores da ECA com classe 1 de evidência A, quando há uma indicação bem precisa, né? A bivalirudina, que nós não usamos aqui no Brasil, ela começou com uma classe 1, nível de evidência A, quer dizer, uma coisa extremamente importante, e depois de alguns trabalhos, que é o segundo trabalho aqui, vocês podem ver, já diminuiu um pouco para uma classe 2A, nível de evidência A, ou seja, continua ainda com evidência muito forte como uma atuação importante na coagulação, né? Todos esses fatores significam que quando se faz a trombólise coronária, há uma tendência, seja no paciente estável, como vocês podem ver no último tópico, entre 3 a 24 horas após uma reperfusão trombolítica satisfatória, que deve-se encaminhar o paciente para o laboratório de cateterismo cardíaco, e outros fatores, vocês podem ver, ele está indicado em praticamente todos aqueles pacientes que fizeram fibrinolítico, tiveram sucesso, e a classificação, vocês estão vendo aí, classe 1, nível de evidência A, e principalmente naqueles casos que não tiveram sucesso durante o procedimento com trombolítico. É fundamental esse tipo de atuação. A aspiração do trombo foi um aspecto assim que se levou muito em consideração, que poderia ter uma proteção muito interessante. Entretanto, ele não pode ser utilizado em todos os pacientes. Ele deve ser utilizado em pacientes que têm uma grande carga trombótica, em que se pode fazer uma separação desses pacientes. Não pode ser usado de forma indiscriminada. Então, é importante que essa classificação ela passe a ser uma controvérsia e, naturalmente, não se deve levar em consideração esse aspecto. Outra controvérsia também é o uso rotineiro de dispositivo de proteção distal, que também não é conveniente se usar de uma maneira indiscriminada, e quase todos os trabalhos, esse é um dos trabalhos que foi um trabalho muito importante, quase todos os trabalhos mostraram resultados muito conflitantes, assim, não houve redução na mortalidade, não houve redução daquele coramento miocárdico, que é o blush, né? E assim por diante. Então, é uma técnica que não é ainda totalmente aceita, né? Outro aspecto de controvérsia também, nós podíamos falar, do fondaparinux, que também ele não pode ser substituído pela anticoagulação. Por exemplo, a heparina, puramente usando o fondaparinux. Então, e principalmente foi observado muito o risco de trombose do catéter guia, ou seja, tem que se usar sempre com um anticoagulante importante, no caso, que a gente sempre usa a heparina. Ele tem um efeito muito benéfico, mas não isoladamente. É uma outra controvérsia, né? Uma controvérsia interessante também, como já foi mostrado para os senhores, que os stents farmacológicos de segunda, terceira geração, eles são atualmente, no último guideline europeu, ele mostrou que ele tem um efeito melhor do que o stent farmacológico de primeira geração. Por quê? Porque ele diminuiu significativamente a trombose tardia, comparada tanto com o stent convencional como o stent farmacológico de primeira geração, e naturalmente isso foi um aspecto importante. E também há uma redução da restenose
de forma significativa ao longo da evolução clínica. Outros stents estão sendo pesquisados e há uma controvérsia ainda da sua utilidade. Eu chamo a atenção principalmente aqui entre o stent que é autoexpansivo, o que é coberto com uma malha que tenta diminuir a migração de trombo, e o stent bioabsorvível que talvez seja um futuro importante para algumas situações, não é para todas as situações, né? Vocês estão vendo aqui um trabalho recente, agora 2014, em que mostra diversos casos. Vocês podem observar que há uma melhoria imediata, né? Mas esse stent, ele tem uma haste mais calibrosa, ele não é um stent com uma rigidez tão importante como o stent que a gente usa, mesmo stent metálico com o polímero biodegradável, que já é um stent extremamente interessante. Ele precisa ter um tratamento prévio ao seu implante com uma hiperdilatação muito acentuada. Ele tem que ser feito, na maioria das vezes, aspiração do trombo, para que não haja migração, porque ele tem uma haste muito espessa. E, naturalmente, isso provoca, ou pode provocar, uma maior migração do trombo para a microcirculação. Então, ainda se tem uma certa expectativa de um resultado muito bom. Esse trabalho mostrou um resultado muito bom, mas com toda essa sequência feita que a gente normalmente, com o stent convencional farmacológico, nós não fazemos, né? Então ele merece um tratamento todo especial. O balão intraórtico também é outra controvérsia. Ele não deve ser utilizado de forma rotineira. Ele deve ser utilizado em algumas situações, como por exemplo no choque cardiogênico, né? E mesmo no choque cardiogênico, não é todo o choque cardiogênico que tem um resultado melhor do que não utilizar. Desde que você faça uma reperfusão muito rápida, às vezes o balão intraórtico ele demora tanto para ser implantado, não é que ele demore tanto, mas ele oferece mais um período prolongado para que se faça a intervenção. Então, ele não é totalmente aceito dessa forma. Outro aspecto controverso também é a angioplastia primária não deve ser realizada em outro vaso que não seja responsável pelo infarto do miocárdio, né? Teve um trabalho aí que foi muito comentado, mas naturalmente isso deve sempre ser feito, à exceção, por exemplo, o paciente está tendo choque cardiogênico, pode ser uma isquemia por outra artéria, ou então isquemia persistente em outra artéria, que passaria a ser uma classe 2A, B. Mas naturalmente não se deve fazer no paciente que você recanaliza a artéria, ele fica estável e você faz o tratamento da outra artéria. A terapia celular foi um grande auê, vamos chamar assim, e naturalmente, vocês estão observando ali 22 estudos randomizados que foram analisados agora recentemente, 2014, e mostrou que ela não melhora nem a função ventricular esquerda de forma significativa, nem melhora a evolução clínica, a fração de ejeção feita pela ressonância magnética, nem melhora o aspecto clínico ao longo do tempo. Então, é ainda uma coisa muito discutível. Então, nós poderíamos dizer, estamos chegando no tempo agora, né, que o infarto agudo do miocárdio com ST, se o hospital está apropriado para a intervenção primária percutânea e a cirurgia de revascularização miocárdica, ele deve ser encaminhado pela Sociedade Europeia com menos de 60 minutos e pela Sociedade Americana com igual ou menos de 90 minutos. Ele vai naturalmente, rapidamente para a angiografia coronária. Naturalmente ele pode ser feito a angioplastia coronária ou a cirurgia de revascularização miocárdica e, por vezes, o tratamento clínico. Nem sempre a gente tem um paciente que vai agudamente para o cateterismo cardíaco, a gente faz a angioplastia, nem o tratamento cirúrgico. Outra coisa interessante também, se o hospital ele não tem angioplastia primária, nem tem uma equipe de cirurgia de revascularização. Então, a angioplastia primária, se você precisa que ela seja dentro de 120 minutos, sim, ela tem que ser feito o transporte imediato para um serviço que tem angiografia coronária e, naturalmente, fazer todo esse tratamento, já falei para os senhores, né? Outro aspecto interessante, se ele não tem
essa possibilidade de fazer em 120 minutos a angioplastia coronária, né? Ou a cirurgia, ou etc. Então, tem que ser feito, ali o marcador ali está em cima, mas tem que ser feito em menos 30 minutos o trombolítico, né? E após esse período de 3 a 24 horas, se o doente estiver estável, se ele tiver insucesso na reperfusão, tem que ser mandado imediatamente. Mas se ele tiver sucesso, ele pode passar de 3 a 24 horas sob observação e é feito o transporte, então, para fazer a angiografia e a cirurgia de revascularização miocárdica, a angioplastia coronária e o tratamento clínico. Muito obrigado. Indicações do tratamento cirúrgico no infarto. É bom lembrar, tem jovens residentes aqui, a cirurgia coronária de revascularização está vivendo a sua 5ª década e a angioplastia a sua 4ª década, né? Então isso parece muito tempo, mas foi ontem que começou. Neste período nós aprendemos muito, isso foi sempre sendo aprimorado, as técnicas de indicação e de execução foram sendo corrigidas, isso à custa de análises de estudos prospectivos, randomizados, meta-análises, estudos de observacionais estudados com profundidade. Então nós aprendemos muito realmente. Esse é um tema dos mais curiosos nesta evolução da doença coronária. Isso aqui é 1970. O Dr. Arié começou muito cedo, e cedo em relação ao mundo. Quer dizer, neste ano de 70, no Congresso Americano de Cirurgia Cardíaca, de Cirurgia Torácica, foi apresentado um trabalho de cinecoronariografia na fase aguda. A fase aguda era dentro das 4 semanas, a maioria realizadas numa unidade de terapia intensiva na 4ª semana. Aqui eles estavam fazendo agudo. E este é um exemplo, não era dos primeiros, mas nós tínhamos dificuldades, porque havia que convencer o paciente, havia que conseguir a sala, perdia-se muito tempo. E a média de tempo entre o início da dor, chegar no hospital, fazer tudo e botar ele na sala, era 8, 9 horas, a gente perdia frequentemente a oportunidade. Nesse caso, o que eu quero mostrar, que é interessante para quem não está habituado, é esta imagem aqui. Esse doente, às 2 horas da manhã, ele já tinha DA fechado, um infarto antigo, chega no pronto-socorro, chocado, bloqueia a veia total, com um infarto inferior, e quando chega na Cine, o Dr. Arié e o Norberto localizaram esta imagem que está aqui. Esse é um trombo que está localizado junto à artéria. Nessa época se dizia, trombo é consequência ou é causa? Ninguém sabia, havia correntes importantes discutindo isso. E o Dr. Norberto Galeano, com bastante arrojo e habilidade, conseguiu, com o catéter de Sones, cutucar esse trombo e reperfundir essa artéria. Fez uma recanalização mecânica. O doente saiu do bloqueio e logo em seguida nós fizemos uma ponte de safena para ele, outra lá para o lado da circunflexa. Esse doente sobreviveu. Depois mais 5 ou 6 casos foram feitos assim, trombose mecânica, na DA, na CX e na coronária direita. Esse trabalho foi publicado em 71, era pioneiro, mas aí parou. Se vocês lembrarem que Rentrop só em 78 começou a fazer uso da streptokinase com trombose, aí já de uma maneira bastante sistematizada, que aqui também foi logo empregada. Depois vieram os outros trombolíticos do tipo recombinante, com muito mais eficiência. Então, nós tínhamos nessa época o quê? A trombólise com streptokinase e depois os seus sucedâneos, a angioplastia primária, que logo foi aparecendo e também cresceu muito, e a cirurgia de revascularização, da qual nós tínhamos já uma boa experiência, porque aquela luta para fazer o doente precoce, nós não conseguíamos com frequência, mas muitos doentes estavam internados com indicação cirúrgica e infartavam no hospital, então era muito fácil levá-lo para a sala. Nós tínhamos grande familiaridade com isso, e não havia dificuldade. Muita gente dizia, não, é perigoso, é grave. Não era nada, depende da oportunidade de fazer a correção que nós imaginávamos. O tema, então, para hoje, que é a cirurgia no infarto, o Dr. Rui já chamou bem a atenção disso inicialmente. Veja que nós estamos chamando de angina instável,
e o infarto sem supra. Como ele bem disse, o diagnóstico aparece no meio da evolução, às vezes precoce, às vezes um pouco mais tarde, mas dada a situação clínica, frequentemente a cine se impõe da mesma maneira que aquela com elevação do segmento ST. Então, são as situações que se nos apresentam. Hoje existem recomendações, essa é mais recente, de 2014, da Sociedade Europeia. Então, o que nós temos que fazer com isso? No infarto sem supra, a necessidade o infarto sem supra ou a angina instável tem as duas a mesma gravidade do ponto de vista clínico. Elas podem ser tratadas e podem ter consequências muito parecidas. Então, a decisão sobre o que fazer vai depender dos achados da situação clínica, dos achados da cinecoronariografia e, nos casos mais complexos de decisão, o Heart Team. O Heart Team, como se já disse aqui hoje, é essencial, mas ele não precisa para tudo, porque há situações que são muito claras. Se o indivíduo tiver competência e for honesto, ele decide com grande facilidade, tanto o cirurgião, como o hemodinamicista, como o clínico. Mas há seguramente situações que são duvidosas, porque tem riscos maiores ou menores, ou tem dificuldades de execução, e para esse grupo, o Heart Team é essencial. E nesse Heart Team, nunca esquecer do paciente que, informado, ele deve tomar, então, a decisão. A artéria culpada, foi também dita agora pelo Pimentel, com muita clareza, ela é o alvo da nossa observação. Mas não é raro que nós chegamos lá na cine e a artéria está aberta. Ou então ela abriu e fechou. A trombólise, ao mesmo tempo que nós temos mecanismo trombogênico, nós temos situações de lise. Isso acontece com frequência, a composição e a degeneração do trombo. Ou então tem circulação colateral muito eficiente, que já criou aquela proteção que nós estávamos querendo dar. E esse doente é diferente. Ele tem a artéria fechada, mas ele não tem urgência. Nós podemos decidir de maneira calma em função dos outros achados que estão presentes. E na artéria culpada aberta, a situação, se vamos ficar só nela, ou vamos abrir a artéria, ou vamos tratar o resto. Não é raro que o resto seja tão importante quanto a artéria fechada. E aí, a decisão entre prosseguir com a angioplastia ou passar para a cirurgia não cabe numa norma como esta que a gente estabelece. Frequentemente precisa uma decisão colegiada, uma decisão pensada e não seguir exatamente a norma, porque a norma não cabe para todos os pacientes. Por exemplo, esta é uma lesão de uma DA, uma lesão muito crítica, e está aberta. Ela cabe uma angioplastia e cabe uma cirurgia. Ora, que idade tem esse paciente? Já teve infarto pregresso? Tem outras situações, tem comorbidade? Quer dizer, nós vamos poder levá-lo para a cirurgia, não de urgência naquela hora da madrugada, mas como primeiro caso da manhã, ou então decidir pela angioplastia. As duas situações cabem. E nós sabemos, se trabalharmos com correção de pensamento e de decisão, tomar a melhor decisão para o paciente. E nesses casos, então, o que nós estamos vendo hoje com no infarto aqui sem supra, né? É que as formas mais simples, de menor complexidade, com menor número de artérias, tanto serve como classe 1 para a cirurgia ou para a angioplastia. E à medida que nós vamos atingindo maior grau de complexidade, a cirurgia continua com a sua indicação classe 1 e a angioplastia começa a perder esta oportunidade. Então, é isso que nos dirige para uma condição ou para outra. É interessante esse trabalho, isso vem do Syntax, o Syntax nós estamos falando em complexidade, usando o score do Syntax. Veja que também desses mesmos doentes, os 1.500 pacientes que foram operados e que estavam ou no registro, um ou outro, ou no grupo randomizado, o score não influiu em nada, a evolução foi absolutamente igual para o score alto, médio ou baixo. Mas uma coisa foi muito importante dessa mesma análise, é que a revascularização completa ou incompleta, sim, esta teve importância. Então veja que a complexidade do score, da lesão, não é um problema sério para a cirurgia, mas tratar incompletamente o doente é um fenômeno importante. Veja que então são nichos para a cirurgia que às vezes a gente esquece. E no grupo com ST supra, quer dizer, um infarto já consagrado, evidentemente que a cirurgia
perde aquela oportunidade de tratar com precocidade. Então, o tratamento vai ser com angioplastia, o Dr. Pimentel já comentou, mas sobram alguns, porque às vezes ela não tem condição. Quer dizer, as artérias são extremamente complexas para serem tratadas com a angioplastia. Então, a cirurgia cabe nesses doentes. Ou em seguida, ou daqui a 2, 3 dias, uma semana, vai ter que depender da consequência daquele infarto que se instalou. Ou então, quando o paciente tem complicações mecânicas graves, que são situações que levam a grave risco e que podem ser tratados concomitantemente. O choque cardiogênico, geralmente, na maioria das vezes, ele é secundário à disfunção ventricular, mas pode também ser devido à insuficiência mitral, a CIV aguda, a insuficiência mitral por ruptura de músculo papilar, né, quer dizer, de grande expressão, ou ruptura de parede livre. Aqui cabe o fenômeno. Quer dizer, nós melhoramos muito essas complicações que eram extremamente frequentes, CV pós-infarto. Eu cheguei a fazer uma coleção enorme, projetei isso em muitos lugares. Hoje não tenho mais, eu opero uma CV pós-infarto a cada 2, 3 anos. E no INCOR, agora eu consultei o Dalan essa semana, também o número é raro. Por quê? O doente está sendo melhor tratado precocemente, então ele não vai evoluir para a ruptura. Ou então ele tem uma situação tão grave que ele morre já na instalação do infarto e nós não temos chance. Agora, a ruptura de parede livre e a CIV são duas situações muito parecidas. Quer dizer, nós precisamos tratá-la precocemente, porque quando ela começa, ela não é uma ruptura ampla, é um infarto que transsuda através daquelas malhas e vai aparecendo um fluxo que vai crescendo e de repente a situação é incontrolável, o choque cardiogênico é importante, os doentes são idosos e vão morrer por falência de múltiplos órgãos. Então, feito o diagnóstico de ruptura, levar rápido para o centro cirúrgico, porque ela vai progredir. Às vezes melhora um pouquinho e fala, não, vamos esperar porque é grave. Não é grave se esperar, porque aí o doente está bastante degenerado. A mesma coisa é a ruptura livre. Ela é uma causa importante de morte, quer dizer, na necrópsia geralmente se encontra rupturas de parede livre, mas para a cirurgia ela é rara, porque nós esperamos que ela se torne evidente. E a maneira de tratar é fazer a identificação. Hoje a ressonância magnética ajuda muito a fazer aquela fase pré-rotura, quer dizer, ela já está começando a sangrar, tem infiltração do subepicárdio, e nós vamos tratar com parando o coração, põe cola, põe um remendo de pericárdio, faz uma sutura, fica perfeito, é extremamente simples. E geralmente tem outras lesões, aí em seguida se tratam as outras lesões. Esse é um detalhe do que está ficando sem sentido, que é a correção cirúrgica, como eu falei da CIV. Não se trata mais fazendo grandes remendos e grandes suturas. Nós temos que abrir a zona infartada e com um remendo de pericárdio longe, colocado bem longe, quase que revestindo o septo todo, fazer sutura com 5 zeros, 6 zeros, sutura bem delicada, porque é um tecido friável, fechar essa CIV e o doente sai dessa situação. Se ficar uma CIV residual, posteriormente ele trata, não tem menor consequência. Mas se esperar que a situação se instale, o que ocorre? Ele não morre pela CIV, ele morre pela falência de múltiplos órgãos. Então tem que andar rápido. A mesma coisa a insuficiência mitral por ruptura, por necrose. Quer dizer, essa precisa ser identificada rapidamente para a cirurgia, porque o quadro vai se deteriorar. Ali esse é um exemplo de uma ruptura pré-ruptura. Vocês veem que está rompendo, tem apenas o epicárdio aqui em cima, mas esse já está com 1, 2, 3 semanas, então não rompeu, mas são esses que rompem. E antes que chegue nessa situação de ruptura, é que é preciso tratá-los. O balão intraórtico, como já foi comentado, ele está perdendo a sua força como um elemento de sustentação, de suporte circulatório, mas ele ainda é muito útil para curtos períodos e para pré-operatório, para pós-operatório, mas há um trabalho bastante interessante que saiu agora, que é o choque 2, é um estudo de 600 pacientes tratados na fase de choque cardiogênico pós-infarto, com ou sem balão. E a coisa, a longo prazo, a evolução foi semelhante, então ele perde. Mas, por outro lado, nós temos hoje uma circulação assistida para tratar esses pacientes, eu vou correr um pouquinho aqui, com mais eficiência. Veja, interessante, eu estou pondo esse trabalho, esse aqui é o primeiro coração total transplantado em maio de 69. Eu era bolsista da CAPES, lá em Houston, quando o Dr. Cooley colocou neste paciente esse coração com 4 camas, válvulas flutuantes, numa sexta-feira à tarde, e tirou depois aqui na segunda-feira e substituiu por um transplante, viveu mais um dia e faleceu. A partir daí,
muitos elementos foram tentados, várias tentativas de corações totais. Esse é o primeiro que começou a ser usado agora já em 2001, é o Abiocor. Depois tem mais uns dois modelos hoje que estão sendo usados, em número pequeno, mas na Europa e nos Estados Unidos. E os ventrículos auxiliares, que esses sim, que passaram a desenvolver, o Noeli já comentou antes, eu não vou estar comentando muito, mas esses são os grandes achados para o nosso futuro. Hoje, nos Estados Unidos, já se põe aproximadamente 2.000, 2.500 por ano, tem crescido muito, são as bombas chamadas centrífugas ou axiais, e tem inconvenientes ainda. Elas não são perfeitas, mas melhoraram muito, são implantáveis, totalmente implantáveis, e são caras. Veja que 2.000 é um número alto nos Estados Unidos, mas eu vi uma definição da diretora do Serviço Nacional de Saúde lá, recentemente, dizendo o cálculo hoje de pacientes que necessitam um ventrículo auxiliar é de 40.000 por ano, e mais os que vão ser trocados, assim por diante. Isso é caríssimo, isso consumiria mais ou menos a metade da verba americana, que é de 60 bilhões de dólares para tratar a insuficiência cardíaca. Isso consumiria 30 bilhões de dólares. Então, não é viável ainda para eles. Por isso, há restrições, são alguns serviços que colocam em números ainda reduzidos. Mas isso é questão de tempo. Daqui a pouco vira uma rotina bastante grande. Esse o Dr. Edir já mostrou também como eles vão crescendo. Existem indicações, 7 ordens de indicação. O choque cardiogênico grave e os pacientes que tomam drogas, que são dependentes, são os candidatos hoje utilizados. Mas se nós sairmos do grupo 1, que é o chocado, e passar para o 2, seguramente esses resultados vão ser muito melhores, como já são hoje. Veja a evolução em 5 anos ou em 10 anos, como é que se consegue. Ok? Muito obrigado. É um paciente de 76 anos, como vocês estão vendo aí, com vários aspectos. Um aspecto que chama atenção é que ele não é diabético, né? Ele tinha colesterol aumentado, ele foi um tabagista pesado, sedentário, história familiar de doença coronária. Próximo slide. O que chama atenção nesse paciente, que é um paciente com a idade já um pouco mais avançada, é que ele teve um acidente vascular isquêmico, sem muitas sequelas, ele praticamente não dá para notar. Ele teve um câncer há 15 anos atrás. Ele tem pelo fato de ele ser um tabagista pesado durante um grande período, ele tem uma doença pulmonar crônica controlada. Ele tem uma insuficiência renal também controlada, com a creatinina um pouco mais elevada que o habitual e a ureia também. Próximo. Vocês podem ver que ele foi atendido no pronto-socorro com precardialgia e com duração de 4 cruzes de dor, que é uma dor muito intensa, uma duração de 40 minutos, a 1 da madrugada, indo ao pronto-socorro 2 horas após, né? No pronto-socorro ele tem um exame físico com sudorese, estertores nas bases pulmonares, um pouco de hipotensão arterial, hipotensão arterial e uma saturação baixa. Próximo slide. Deixa eu tentar passar aqui. Então, naquela ocasião, ele tinha um ritmo sinusal, já tinha um espaço PQRS um pouco aumentado, tinha um supradesnivelamento do segmento ST maior do que 4 milímetros, principalmente nas derivações inferiores, e já tinha uma elevação da troponina de forma significativa. O diagnóstico do pronto-socorro foi dado como uma síndrome coronária aguda com elevação do segmento ST, o infarto em parede diafragmática e imagem de espelho pelo elétrico, os senhores vão ver, na parede anterior. Foi feito naturalmente toda aquela medicação que os senhores conhecem, já foi comentado aqui, o uso de antiagregante plaquetário, oxigênio, dobutamina, aquele negócio todo, né? E foi encaminhado imediatamente a Cine por se tratar do infarto agudo com ST. O atendimento e o encaminhamento à Cine demorou em torno de 20 minutos e a porta Cine em torno de 40 minutos. Próximo slide. Esse é o eletrocardiograma, como o senhor pode observar, uma alteração na parede inferior. É muito interessante esse aspecto da artéria,
Porque olha só que coisa interessante, ele reperfundiu aquilo que o professor Sérgio Oliveira tinha falado, só pode observar um trombo migrando ali para a parte inferior. Dá uma clicada novamente em cima, por favor. Presta atenção que exatamente após a lesão, há um trombozinho ali que vai migrando, vai para a parte inferior, e ele estava infartando através da migração de trombos, né? Ele era um procoagulante assim, muito importante e estava migrando esse trombo para a parte inferior. Próximo. Então, o que chamava atenção nesse paciente é que ele tinha um score clínico, o Euroscore e o STC também, alto, ambos altos, né? O score anatômico, que é uma imagem muito fria, porque o score anatômico, artéria aberta, você simplesmente faz a medição das lesões, o tipo da lesão, etc, etc. Você não vê o quadro clínico, e ele tinha um score que estava assim no limite do score baixo, né? Ele já estava querendo ser um score intermediário. E quando você somava o score anatômico, que é o Syntax, e o score clínico, que é o Euroscore, ele tinha um risco score intermediário. Quer dizer, era um paciente que já era um paciente grave pelo próprio infarto do miocárdio. Próximo slide. Próximo. Então, essa discussão seria interessante. Próximo. Próximo. Para a votação, e, por favor, o painel também poderia se manifestar, por favor. As alternativas, a primeira seria manter o paciente em tratamento clínico inicial, com heparina fracionada, marca-passo, ou temporário, antiplaquetário, posteriormente o tratamento cirúrgico. Segundo, tratamento híbrido, percutâneo imediato da CD e, posteriormente, na sequência, no mesmo dia, o cirúrgico da coronária esquerda. Terceiro, tratamento exclusivamente percutâneo, imediato da lesão culpada, estabilizando o quadro clínico, e após 5, 7 dias, após o tratamento clínico otimizado, fazer o tratamento percutâneo da coronária esquerda. E quarto, consultar durante a dor, no pronto-socorro, o Heart Team para melhor decisão terapêutica. Por favor, voto. Agora, por favor, o painel, se quiser se manifestar, doutor Fernando, professor Sérgio Oliveira, o Décio também, que Décio tem uma grande experiência com drogas, com casos desse tipo também. Quem quiser manifestar, o Everton, o Rui Ramos também. O Rui Ramos é a pessoa que sabe muito sobre isso também, é o chefe da coronária. Né? Bom, paciente com infarto agudo do miocárdio, parede inferior, tabagista, DPOC, ele é um ínfrio lado dorsal até ali, né? Eletrocardiograficamente. Faltou para mim o V3-V4R, que para mim ele com 80/60, ele tem infarto VD. Se você olhar à direita, o agudo marginal está com fluxo lento, tá parado, embora tenha fluxo time 3 na direita. E já posso dar tudo o que eu penso? Claro, você está aqui para isso. A minha cabeça é a seguinte: quando você tem um infarto DVD e que tem choque cardiogênico, mesmo que você faça a ATC do paciente com infarto DVD, ele ainda vai em choque para a unidade coronária, diferentemente quando você pega um paciente com infarto anterior, que você abre a DA e ele já sai do choque na mesa. A minha opção seria tratar para ele ali à direita DA e se desse a CX. Eu acho o seguinte: mandar ele para cirurgia de urgência por polimetria arterial, um paciente com infarto de VD não sai da bomba. Eu acho que nós já tivemos vários casos quando é uma das poucas contraindicações para você mandar operar um infarto de VD agudo. De preferência, quando o paciente faz um infarto de VD com clínica, é muito difícil você tirar ele de bomba, ou ele no pós-operatório mimetiza de novo o infarto de VD. Às vezes o cirurgião faz uma ótima cirurgia, por exemplo, um doente fechou a direita e teve um infarto de VD com quadro clínico, o cirurgião lá, o doente tem lesão de tronco, o cirurgião faz uma ótima cirurgia do lado esquerdo e o doente chega no pós-operatório mal porque ele mimetiza novamente o quadro clínico de infarto de VD. Eu acho que mandar um doente com infarto de VD agudo para a cirurgia, se for um infarto de VD, é muito triste. Agora, se ele, por outro lado, fosse um infarto anterior, sem acometimento de VD, eu optaria por cirurgia. Wilson, nós discutimos casos semelhantes a esse na pós-graduação essa semana, que você coordena, e hoje existe uma tendência, inclusive nessas últimas diretrizes europeias,
que você tem uma certa autorização, o estudo CUPRIT e o PRAME, que são de pequena amostra, mas o CUMPLET, agora que vai ser publicado, eles vão nos autorizar isso em classe 2, nível de evidência B, de você estagiar o tratamento. No entanto, esse caso é um paciente com alta instabilidade hemodinâmica e esse é um caso que os guidelines nos autorizam a intervir em outras lesões. Além disso, o que eu chamaria a atenção, que além da artéria-alvo, que é a coronária direita com trombo residual, embora o fluxo esteja 2:3, quer dizer, se não tivesse outras lesões, você poderia até deixar a artéria para tratá-la farmacologicamente e depois intervir, mas a lesão do terço proximal radial é extremamente grave anatomicamente falando, era uma lesão vulnerável. Embora a circunflexa não seja grande, eu acho que eu estou autorizado, pelas novas tendências das diretrizes, você tratar mais que uma lesão no momento da intervenção. Hoje, a tendência é você estagiar a lesão e tratar na fase intra-hospitalar antes da alta. Mas, nesse caso, 8/5 de pressão. O Dr. Rui, com a experiência dele, mostrando que, embora não tenha eletrocardiograma, tem forte sugestão de VD envolvido, eu acho que eu trataria pelo menos as duas lesões, mesmo sem ter um método funcional de avaliação da lesão. Então, a minha tendência era abordar a direita e a DA. E a circunflexa eu pensaria depois, porque não é uma artéria muito grande, embora é ela que está dando a colateral para a fase distal da coronária direita. Neste caso, pela instabilidade hemodinâmica, eu acho que você está autorizado a tratar a lesão culpada e a outra lesão de acidente anterior. Mas esse paciente tem dois tempos. Esse tempo inicial, para que nós vamos visar a sobrevida dele, mas não podemos esquecer que esse paciente é tabagista, tem hipertensão, tem colesterol, tem um padrão arterial muito ruim. Então, no segundo tempo, um tratamento clínico, farmacológico, tem que ser intensificado, e esta é a grande preocupação depois dessa fase aguda. O tripé farmacológico, antiagregante, estatina, inibidor da enzima de conversão para a doença arterial coronariana é mandatório, imperativo, a gente não pode vacilar nisso aí. Esse tratamento tem que ser muito importante, porque de nada vai adiantar agora, claro, ele não vai morrer se você intervir, mas se você menosprezar o tratamento clínico, o prognóstico dele a longo prazo pode não ser bom em função da gravidade das lesões. Bem, o ensinamento... Eu acho que, por exemplo, num caso como esse, a conduta, mesmo sendo uma controvérsia, a conduta é tratar a artéria culpada. Artérias, outras lesões, por terem mais complicações tratadas no mesmo procedimento, o ideal é estagiar. A menos que o paciente não responda, no quadro clínico, à primeira intervenção, que é na lesão culpada. Você lembra do vestibular que tinha sempre aquela pegadinha? Então, eu quero falar duas coisas aqui. A primeira pegadinha é o plantonista de pronto-socorro nunca ter medo de fazer o V4R. Infarto de parede inferior, associado a VD, é cerca de 15%. Só não fazemos diagnóstico porque a gente não faz o V4R. Segundo, o cirurgião já foi mandado para casa, né? Já foi mandado para casa, tomar um banho, que deram o ticagrelor para o paciente. Então, lá na orientação, o plantonista ansioso deixou de fazer o V4R e já deu o ticagrelor. Aí ele viu aquela confusão e falou, chama alguém para tratar do doente. Quer dizer, muito cuidado. Em relação a tratar a artéria culpada, isso é época do passado. Você trata a artéria culpada e as artérias que merecem ser tratadas na hora. Tá? A carga trombótica desse paciente é gigante e ele precisa ser tratado não a culpada, como a outra artéria, que também é uma posição certa. Posso só fazer um comentário? Quem gostaria de comentar mais alguma coisa? Posso só fazer um comentário, Wilson? Claro. Wilson, aqui, Mário. Claro, fica à vontade. Eu sei que não é o caso, a gente já viu o filme aqui, mas existe uma outra doença que chega no pronto-socorro com um quadro de choque cardiogênico e infarto de parede inferior, que é a dissecção de aorta. Então, sempre que tem um quadro desse, a gente nunca pode esquecer de dissecção de aorta. E eu digo isso porque a gente acaba sendo chamado, depois se faz o diagnóstico, e hoje com essas novas drogas, a gente já tomou Plavix, já tomou alguma coisa, e a gente acaba tendo que operar ele com aquela
anticoagulação extrema. Então, é importante também, não é nesse caso, mas nunca esquecer de infarto de parede inferior, descarta dissecção de aorta também na hora de fazer. É lógico que tem que ser alguma coisa rápida, ainda mais ele chegou chocado, poderia estar tamponando já alguma coisa. Eu vou começar com você, depois eu vou responder para a Décia, o Everton, para o Fernando. Os três eu vou falar a mesma coisa, mas para você eu diria o seguinte, que isso aí é uma coisa super importante, claro. Tanto é que os pronto-socorros assim, mais refinados, vamos chamar assim, eles têm angiotomo quando eles têm alguma dúvida. Aqui foi feito o diagnóstico clínico que não tinha dissecção. O diagnóstico clínico foi de infarto mesmo. Mas quando se tem alguma dúvida, naturalmente a angiotomo coronária ela é muito útil nesse aspecto. Agora, em relação a se fazer as outras artérias no mesmo procedimento, eu não falei aqui, mas eu ia falar depois, vou falar depois, que quando nós fizemos a reperfusão da direita, que era a artéria ocupada, que foi colocada o stent, etc., o doente ele normalizou, ele estabilizou. Então, quando a gente entra num caso desse, na verdade a gente não sabe o que vai fazer. A verdade é essa. Como ele estabilizou, então eu vou mostrar o que foi. Eu não sei se a votação já apareceu aqui. Houve uma tendência maior ao tratamento percutâneo e talvez seja que eu vou tentar justificar. Viu? Pode falar, Góes. O número 2 foi votado porque imaginaram que o doutor Sérgio queria operar. Sérgio está aí, Sérgio já estava afiando já o bisturi, então o problema é esse. Porque ele faz a doutuxa há 40 anos. Não me deixaram falar, tomaram o microfone. Mas eu queria contratar o Rui, porque esse é o clínico que eu preciso. Ele já livrou o cirurgião. Livrou o cirurgião. Não, mas aqui tem uma coisa importante que você disse, isso. É semelhante ao caso que eu mostrei histórico lá. Quer dizer, ele estava chocado, bloqueado, mas não era só pelo bloqueio, estava chocado, já era um infarto antigo. Reperfundiu. A hora que abriu aquela artéria, ele mudou. A hora que eu vim, ficou vermelho. Saiu do bloqueio e eu corri com ele para o centro cirúrgico. Foi o que aconteceu. Então, essa estabilização é ótima, porque quer dizer, a aberta resolveu o problema imediato. Aí você tem tempo para pensar. Mas se ele continuasse ainda hipotenso, precisando de muita droga, era o caso de pensar, e se vai continuar a angioplastia ou se vamos fazer a cirurgia. Então, num caso desse, a gente tem que sentar, essa é a situação em que o cirurgião é chamado, senta e discute com ele, não recebe o caso para operar, porque está morrendo, não é isso, vamos discutir, a gente chega a um bom caminho, não é verdade? Eu complementaria, professor, que minha opinião, eu acho que esse caso, eu ficaria realmente com tratar a lesão ocupada, ele melhorou, claro, fazer um tratamento clínico otimizado e discutir depois. Eu não afastaria, por exemplo, um tratamento híbrido, até talvez com a mini-toracotomia, fazendo uma malha para DA, diagonal DA, e tratar até a circunflexo, que pode fazer também. Eu vou mostrar depois o que é que houve aqui para a gente discutir depois. Próximo slide, por favor. Wilson. O Góes quer falar? Góes, desculpa, Góes. Wilson, como a gente é clínico, nós que vamos acompanhar o doente depois, né? Então, eu acho que é um doente que está muito inflamado. Então, essa sugestão, o doente estabilizou, vamos fazer toda a medicação importante, depois, eventualmente, discutir qual a melhor conduta, né? Junto com o clínico. Concordo com você. E com isso porque nós é que vamos acompanhar ele para o resto da vida. Concordo plenamente com você. Então, por exemplo, o que falta em alguns hospitais é a tal da sala que a gente faz híbrido, né? Entendeu? Mas no caso aqui que se falaram em fazer o tratamento cirúrgico imediato, estaria totalmente fora por causa do antiagregante plaquetário que complicaria a cirurgia, né? E tem outros aspectos também, eu coloquei aí por pegadinha, como o Fernando falou, o ratinho só se fizesse de pijama naquela hora, né? Entendeu? Cirurgião, o clínico, entendeu? Às 3 da manhã, né? Então, o ratinho não é aconselhável no infarto agudo, ele não é classe 1A. É 1A para discutir depois, né? Mas no infarto agudo, não. Próximo slide, por favor. E com esse resultado da coronária direita que o paciente estabilizou. Esse aspecto aqui só para chamar a atenção, esse stent boost aqui,
Hoje a gente não tem ultrassom, mas a gente tem uma técnica que as salas novas da Philips tem, e da GE também tem, que é fazer a conformidade com a máscara só do estente. A gente vê se o estente está mal expandido, se ele está bem expandido. Isso é uma coisa super interessante. É uma coisa que substitui, em parte, o ultrassom intracoronário. É muito interessante. Tá? Próximo slide. Ele teve 24 horas após uma redução do segmento ST e a imagem espelho da parede anterior desapareceu. Próximo slide. No ecocardiograma, dá uma clicada do lado direito lá, por favor. O ecocardiograma, ele mostrava, naquela fase, de 24 horas, uma alteração na parede inferior. Próximo slide. Posteriormente, 7 dias após, com tratamento otimizado, como eu já falei, com todas essas medicações que a gente sabe, né? Clica novamente lá direito, praticamente o eletrocardiograma ficou um infartozinho muito pequeno na parede inferior. E o ventrículo melhorou significativamente. Então, foi feita a otimização do paciente. Eu acho que a terapêutica e a intervenção cirúrgica, percutânea, sei lá o que for, ela é uma coisa que não pode se separar. O professor Sérgio Oliveira mostrou bem a cirurgia no infarto agudo do miocárdio, que nós não estamos competindo, na realidade, um está ajudando o outro. Deu uma coisa interessante isso aí. À medida que vai complicando o caso, é mais cirúrgico, à medida que vai... Agora, esse paciente, ele diz o seguinte, ele tinha o Euroscore muito alto, o STC muito alto também, tinha o Syntax Score, anatomia coronária, que a gente sentia que dava para fazer, tá? Foi conversado durante esses 7 dias, ele estabilizou, foi feita uma avaliação, então nós resolvemos fazer, por diversos motivos, por ter um Euroscore alto, logístico, ter um Syntax Score baixo, está no limite ali intermediário, a gente sentia que tinha condições de fazer angioplastia. O paciente não era diabético, o paciente diabético multiarterial, eu acho que ele não deve ser feito a percutânea, ele não era diabético. Era um paciente de idade, com todo aquele problema, uma doença pulmonar crônica, insuficiência renal, aquele negócio todo. E nós conversamos com 3 pessoas, o clínico do paciente, os familiares e o paciente, entendeu? Eles optaram, doutor, se puder fazer do jeito que o senhor fez a angioplastia lá, eu não queria operar. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração de uma forma total. E nós mostramos, não vou falar aqui em nome do cirurgião, porque nós temos vários cirurgiões, o cirurgião explicamos esses aspectos e ele falou, Wilson, acho que o RAS time aqui, né, eu acho que seria favorável realmente fazer a intervenção percutânea, porque existe uma tendência para se fazer, já que a parte clínica é muito complicada, né? E foi feito essa parte de intervenção e com um resultado bastante satisfatório, bem. Ele está com 6 meses de evolução, tá? Ele tem um paciente já idoso e está tendo suas atividades normais. Os assistentes são aqueles melhores que a gente tem, que vocês sabem que na BC a gente tem lá. E, graças a Deus, ele está indo muito bem. Então, o que eu queria mostrar aqui é que a gente tem que pesar bem as coisas. Esse paciente, por exemplo, com aquela lesão da DA ali muito complicada, que não foi mostrada aqui com muito detalhe, de repente, se ele não tivesse todas aquelas comorbidades, eu optaria até pela cirurgia, para a coronária esquerda, entendeu? Mas o problema é que a gente tem que pesar bem os aspectos clínicos e também, naturalmente, os aspectos anatômicos que nós fizemos aqui. E eu acho que a gente tem essa condição de fazer, em casos mais complicados, hoje, pelas diretrizes, com um score Syntax de 21, que abaixo de 22 é de baixa complexidade. De 22 a 32, de média complexidade, e acima de 33, de alta complexidade. Com certeza, diabético com intermediário é para cirurgia. Diabético com acima de 32 é para cirurgia, nenhuma dúvida, né? Então, nós fizemos isso baseado nas evidências que nós temos até hoje. Então, basicamente, seria isso. Naqueles idos em que o doutor Sérgio estava começando, eu também
ele já famoso, e eu começando, e ele perfurou o trombo. Eu não tinha mais o que dar para o doente, já estávamos usando noradrenalina em dose alta, etc. Falei, Ari, mas o que você quer fazer? Eu falei, de repente, uma cirurgia de urgência. E ele perfurou o trombo, lembrando do que o professor Sérgio mostrou que o Norberto tinha feito bem antes. E o paciente melhorou. E na época nós fizemos uma extensa, e saiu bem, né? Sem balão, só a perfuração do trombo, heparina em grande quantidade. E ficou a ideia de que o ventrículo direito, por ter o ventrículo muito menos espesso, e por embebição, ele se nutre mais e aguenta mais até um certo limite. E se abusar dele, ele arreia de vez e acontece o que o Dr. Rui muito claramente demonstrou. Esse paciente saiu, viveu, e esse caso foi publicado pelo Dr. Arié, e eu era UTIsta. Então, eu acho que o choque cardiogênico de VD não é benigno, não, ele mata. E é por isso que os pacientes no passado morriam no infarto, quando a gente ficava num tratamento meio expectante. Porque com esse baixo débito, a DA ia trombosar. Então, você funcionalmente ajudou o fluxo na DA e ela se aguentou para uma cirurgia ou para um procedimento eletivo. Então, o primeiro é tirar do choque cardiogênico, que a mortalidade é 100% no fim do dia. Bem, nós agradecemos a todos os participantes. Temos agora mais uma conferência. Obrigado, Sérgio. É um prazer muito grande estar aqui, receber esse convite de vocês. Depois de trabalhar 23 anos na Beneficência Portuguesa, na unidade de choque, voltar a ter uma participação junto com vocês é um prazer muito grande. E falar de uma coisa... Dá para pôr o primeiro slide, por favor? E falar de uma coisa que o Mangione disse que escolheu. Doença arterial coronária, onde estamos, quais as perspectivas em termos terapêuticos. Em termos terapêuticos, as limitações, elas existem pelo pouco conhecimento que nós temos ainda da doença coronária. Por que pouco conhecimento? Nós conhecemos a artéria. Sabemos que a artéria é importante, tem várias camadas. Nós sabemos que essas camadas são atacadas a vida inteira. No feto, a mãe é dislipêmica, a mãe é hipertensa, a mãe é diabética, o feto começa a ter aterosclerose. Se a criança recém-nascida tem infecções recorrentes, ela começa a ter aterosclerose. Isso tudo está registrado. Está tudo demonstrado que a aterosclerose começa precocemente. Ora, se ela vai durar a vida inteira, como é que nós vamos aprender a bloqueá-la ou a tratá-la? Existe possibilidade terapêutica com os medicamentos de hoje? Não. Nós podemos contornar sintomas, mas controlar a doença, não. Nós temos que melhor controlar fatores de risco. Então, antes de pensarmos na artéria coronária, nós temos que tratar a hipertensão arterial muito bem, tratar a dislipidemia muito bem, mudar hábitos de vida, tratar o diabetes e assim por diante, que é uma forma de, pelo menos, preservarmos a artéria. O endotélio, ele está lá para proteger a artéria, mas o endotélio é o único tecido do corpo humano que é agredido a vida inteira, porque qualquer doença, em qualquer órgão, se liberar qualquer fator, o endotélio é agredido. Qualquer bactéria libera lipopolissacárides, a chamada toxina. O lipopolissacárides, na circulação, é agressor do endotélio. Ele facilita o aumento da espessura endotelial. Há demonstrações em jovens, durante o quadro infeccioso, aumenta a espessura do endotélio. Durante o período de convalescência, reduz. E depois do tratamento, o endotélio volta ao normal, na íntima média. Se medirmos o
o fluxo está reduzido durante a infecção. E depois da cura, o fluxo aumenta. Ora, então nós temos um sistema dinâmico sobre a artéria que, independente da doença que esteja ocorrendo em qualquer lugar do corpo humano, a artéria estará sempre sofrendo. Por isso, as ligações com doença inflamatória. Se nós temos colagenoses, a colagenose ajuda a aumentar a placa de aterosclerose. Por quê? Porque a colagenose ativa o endotélio. Endotélio ativado é endotélio captador de célula inflamatória. É um endotélio que produz menos óxido nítrico. É um endotélio que permite a oxidação de substâncias, oxidação de LDL, oxidação de VLDL, oxidação de HDL. Essas moléculas oxidadas predispõem à maior agressão da superfície endotelial. Então, nós temos o tempo todo uma agressão permanente. E vamos bloquear com o quê? Com medicamento para a artéria coronária? Não. Os vasodilatadores são um princípio básico, mas muito rudimentar, para tentar fazer vasodilatação dos vasos periféricos. Obrigado. Fazer a vasodilatação dos vasos periféricos ou da microcirculação, permitindo uma maior vazão da artéria. Mas este tratamento não interfere na doença coronária. Ele não interfere na ação muscular ou na agressão muscular com a redução do fluxo. Da mesma forma, quando nós damos antagonista do cálcio, é bom para sintoma, mas não estamos protegendo a placa e nem protegendo o músculo. Mas nós damos beta-bloqueador, que é o tratamento mais convencional para o cardiologista. Sim, tentar proteger as consequências, tentar proteger o músculo cardíaco, reduzir consumo de oxigênio. Mas veja que até agora nós só falamos de medidas indiretas. Nós não temos nenhuma medida direta. Nós não conhecemos metabolômica, proteômica, não conhecemos o genoma, não sabemos como a placa se comporta e o ambiente externo permanentemente interfere na evolução da doença coronária. Uma coisa simples que todos nós aprendemos ainda na faculdade. Inverno aumenta mortalidade por infarto. Por quê? Aumenta porque aumenta a influenza, aumenta a gripe, aumenta o infarto. Isso é demonstrado em todos os países. São 2 picos. Aumenta a infecção respiratória, é seguida em 2 a 3 semanas por aumento de infarto. No European Journal of Cardiology, no European Heart Journal, há cerca de 2 anos, saiu a publicação de toda a Europa, resumindo o que ocorria no inverno. Todos os picos de influenza eram acompanhados por pico de infarto. Aqui na cidade de São Paulo, a mesma coisa. Todo inverno aumenta a doença respiratória, aumenta a doença por infarto. Ora, então o que acontece entre o ambiente, os problemas endógenos que nós temos e a artéria coronária? Ela é o choque. E ela só é o choque porque o endotélio é o responsável por ativar tudo que ocorre na sua superfície. E essa ativação é a facilidade para a entrada de elementos como o LDL, levando toda a inflamação para a região intimal e fazendo com que a placa se desenvolva. E nós até hoje não soubemos como bloquear isso. Sabemos que reduzir o colesterol pode ajudar, é verdade. E nos pacientes que têm colesterol normal? Nós damos estatina, para que vai servir? Vai servir para tentar estabilizar o endotélio, para diminuir a oxidação do LDL, mesmo o LDL sendo normal. Por isso que 50% dos infartados têm LDL normal. E infarta por quê? Porque aquele endotélio doente oxida o LDL. E oxida, ele promove, facilita, progride o infarto.
E, ao mesmo tempo, nós chegamos na adventícia. O que é adventícia? A camada mais desprezada da artéria coronária. Ignorada. E ela é a mais importante. Porque muitas dessas doenças, ou da ativação da própria placa, dependem da atividade inflamatória da adventícia. Antes do colesterol entrar, ele promove neovascularização. Aumenta a neovascularização da adventícia. Aumenta a quantidade de vasos que entram na parede arterial. Depois começa o acúmulo e depois começa a inflamação na íntima. Olha, para que vai servir isso? Toda aquela inflamação é atividade metabólica e precisa de sangue para manter aquelas células inflamatórias. A neovascularização é responsável por nutrir essas células inflamatórias. Quando a neovascularização é pobre, existe a rápida progressão para a fibrose da placa. Quando a neovascularização é rica, nunca esta placa vai evoluir para a fibrose. Ela vai ficar uma placa instável, com inflamação e sujeita a ter ruptura, levando a gira instável e infarto. Portanto, senhores, o futuro vai depender muito do que nós entendemos no aspecto genético e no aspecto bioquímico de comportamento da parede arterial. Enquanto isto não estiver melhor elucidado, todos os produtos farmacológicos eles serão empíricos e indiretos. Nós vamos estar tratando outras coisas com o intuito de tentar estabilizar a artéria e melhorar o prognóstico da doença coronária. Muito obrigado. Nós agradecemos ao professor Ramírez, realmente uma brilhante aula, acho que serviu a todos, clínicos e cirurgiões. Eu convido o doutor Cláudio, eu acho, para encerrar a sessão, né? Bom, pessoal, chegamos então ao final, o primeiro simpósio da beneficência portuguesa desses 155 anos. Eu acredito que todos nós tivemos uma tarde muito proveitosa do ponto de vista científico, com a participação de todos. Eu agradeço muito a participação de todos os palestrantes que vieram aqui engrandecer o nosso simpósio. Agradeço todos os patrocinadores, que sem eles não seria possível a realização desse simpósio. E já convido-os para o próximo simpósio no ano que vem e convido todos vocês para um jantar e obrigado pela presença.